Vamos lá, pessoal, retornando aqui para o nosso segundo horário, a gente está agora de volta para a nossa segunda aula, tá? E vamos continuar a falar das mudanças de estado, tá? No primeiro horário, galerinha, a gente trabalhou com as mudanças de estado, iniciou aí o processo do estudo dessas transformações, mas o nosso foco principal foi entender as principais características de todos os estados, né, dos principais estados da matéria, que é o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Agora a gente vai trabalhar com as mudanças de estado físico da matéria com mais propriedade, beleza? E aí, jovens, a gente viu a nossa tabelinha, né, que era das mudanças de estado. Vamos começar então pelo primeiro processo. Esse processo é o processo da saída do estado sólido para o estado líquido. Então aqui eu vou ter o quê? A substância mudando do estado sólido para o estado líquido. Perfeito? Esse processo, ele acontece por conta do quê? Por conta de um aquecimento. Então aqui, galerinha, é um processo endotérmico. O que é um processo endotérmico, professor? Endo representa entrada. Térmico representa de energia térmica, né? Significa energia térmica. Então, endotérmico está entrando energia térmica. Ou seja, está entrando calor. Perfeito? Então, nesse caso, galerinha, esse processo de fusão é um processo endotérmico. E, para esse processo acontecer, existe uma temperatura que é um padrão para a passagem de um estado para outro. Essa temperatura que chega a ser esse padrão seria o ponto de fusão. Ponto de fusão é a temperatura exata que a substância ela passa do estado sólido para o estado líquido. Na água, esse processo acontece a 0 graus Celsius, tá? Então, para a substância água, eu tenho processo de fusão acontecendo exatamente a 0 graus Celsius. Então, a substância sólida, ela vira líquida, no caso da água, a 0 graus Celsius. Porém, essa temperatura de 0, ela só muda, ela só altera quando toda a substância já tem se tornado água, líquida, né? A temperatura não é para aumentar, não é para diminuir, enquanto o processo de fusão está acontecendo. Lembra que a gente falou de dois tipos de calor, né? O calor conhecido como latente e o calor conhecido como sensível. O latente é o calor responsável pela mudança de estado. E ele só acontece quando não há alteração de temperatura. Tá bom? E aí, galerinha, vamos ter aqui o diagrama de fase, o diagrama de aquecimento
quando a substância está num processo de mudança de estado do sólido para o líquido. Então, a substância no estado sólido, ela vai, olha aqui, aumentar a sua temperatura até chegar nesse limite. Esse limite de temperatura que ela chegou, depois de um certo tempo de aquecimento, é o limite para que aconteça a fusão. Então, ela foi aquecendo, até chegar na temperatura de fusão, ó. Foi aquecendo, até chegar na temperatura de fusão. Professor, chegou nessa temperatura aqui de fusão. Esse aqui é o ponto de fusão. Chegou no ponto de fusão. Depois que chegou nesse ponto, ele só vai sair desse ponto quando toda a substância ela passar para o estado líquido. E aí, no estado líquido totalmente, a substância ela pode aumentar a temperatura novamente. Mas você percebe que, durante o processo de fusão, enquanto está acontecendo o processo de fusão, a substância não muda de temperatura. Ok? Vamos agora trabalhar o outro processo. O processo agora do retorno. Processo chamado de solidificação. Agora eu vou transformar a substância em sólido. Ou seja, ela já vem do estado líquido e volta para o sólido. Esse processo é um processo exotérmico. A substância ela precisa perder calor para produzir esse processo de transformação de fase. É o processo da passagem do estado líquido para o estado sólido por meio do que, professor? Por meio do resfriamento. Então, à medida que a substância ela diminui a sua temperatura, ela vai chegar num ponto que, chegou na temperatura de mudança de estado. Para o caso da água, esse ponto de solidificação, que é o ponto que a substância passa do líquido para o sólido, é 0 graus Celsius também. Professor, mas não é a temperatura de fusão? É. Porém, olha só, essa temperatura, além de ser a temperatura de fusão, ela também é a temperatura de solidificação. O que muda de um processo para outro?
É só que no de fusão, a substância tem que sair do sólido para chegar ao líquido. No de solidificação, a substância tem que sair do líquido para chegar ao sólido. Nesse processo aqui, que é o solidificação, ela tem que perder calor. No processo de fusão, ela tem que ganhar calor. Ok? E aí, novamente, eu mostro que não há diminuição de temperatura durante o processo de solidificação. Olha só, o líquido, ele vai diminuir a sua temperatura até chegar num ponto que, pronto, ele chegou na temperatura de solidificação. Essa temperatura está aqui, ó. É o ponto de solidificação. Durante o ato da solidificação, durante o processo da mudança de estado, a temperatura permanece constante. E aí, só quando o processo acaba, que a substância ela pode voltar a diminuir. Tá bom? Então, esse processo de solidificação, ele acontece dessa maneira. No ato da mudança de estado, galerinha de Curral Novo, no ato da mudança de estado, não há mudança de temperatura. Perfeito? Então, a gente já viu o processo da fusão, processo da solidificação. Vamos dar uma olhada agora no processo de vaporização. O que é o processo de vaporização, professor? É o processo em que a substância ela vira vapor. Esse processo é um processo endotérmico. É um processo endotérmico. Como assim? Para passar do estado líquido para o estado gasoso, a substância ela tem que passar por um aquecimento, ela tem que passar por um ganho de calor. Então, por isso que o processo é endotérmico. Tá bom? O ponto em que a substância, a temperatura em que a substância ela passa do estado líquido para o estado gasoso é o chamado ponto de ebulição ou ponto de vapor. Para o caso da água, esse ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Tá? Para o caso da água, esse ponto de ebulição é 100 graus Celsius. E a substância, como eu já falei antes, durante os processos, né, durante o ato do processo, não muda de temperatura. Então, a água, quando ela está saindo do estado líquido e indo para o estado gasoso, ela vai ficar a 100 graus Celsius durante todo o processo. Só vai para o 101 depois que toda a água líquida se transforma em vapor. Só muda de temperatura quando o processo finaliza.
Olha só. Você tem aqui o aquecimento, a substância está no líquido, subiu, foi para o ponto de ebulição. Chegou na temperatura de mudança de estado. E aí, jovens? Chegou nessa temperatura, o que vai acontecer? Não vai mais alterar a temperatura. Até que todo o processo tenha finalizado. Até que todo o processo acabe. Aí, depois de todo o líquido se transformar em vapor, aí a substância ela pode aumentar a sua temperatura. Tá bom? Esse é o processo chamado de vaporização. Saída do estado líquido e ida para o estado de vapor. Esse processo ele tem um detalhe, ele tem algo especial nele. Ele não acontece só de uma forma, como os outros processos. Ele pode acontecer de formas diferentes. Quais são essas formas, professor? Ele pode acontecer de 3 maneiras diferentes. Vai depender da rapidez do processo. Você tem o processo de evaporação, o processo de ebulição, calefação, que são esses 3 processos aqui para transformar uma substância líquida no estado gasoso. Vamos lá. Evaporação. Esse processo acontece de forma lenta. Esse processo ele vai acontecer de forma lenta. A substância ela vai passar do estado líquido para o estado de vapor naturalmente, horas depois. Por exemplo, quando você coloca uma roupa para secar no varal. A roupa, ela só vai secar horas depois. Ela não vai secar instantaneamente e nem poucos minutos. Tá bom? Então, esse processo é um processo lento. Ele não tem a agitação da substância líquida. Ele não possui o aparecimento de bolhas. Então, esse processo é um processo natural. Tá? A evaporação. É um processo mais lento. Sem o aparecimento de bolhas ou agitação do líquido. Vamos lá para o segundo processo, ebulição. Esse processo, ele já tem uma velocidade bem maior do que a evaporação. Nesse processo, eu vou ter a ocorrência dele de forma mais rápida do que a vaporização. É bem perceptível a mudança de estado nesse processo. Por quê, professor? Porque nesse caso, você vai perceber a agitação do líquido e a formação de bolhas. Ok? Você vai possuir a agitação do líquido e a formação de bolhas. E para finalizar, você tem
a calefação, que é um processo que acontece de forma muito rápida, mais rápida do que os outros dois. E aqui é um processo que acontece instantaneamente, praticamente. Quando o líquido se aproxima de uma superfície quente. O caso da ebulição, eu não falei do exemplo, né? Mas a ebulição seria o caso de você colocar uma água para aquecer no fogão. A água, ela aquece minutos depois. Certo? Ela vai aquecer minutos depois. E durante esse aquecimento, até chegar no ponto de transformar a água líquida em vapor de água, vai ocorrer a agitação do líquido e a formação de bolhas, até ele virar vapor. E a calefação não. A calefação acontece quando, por exemplo, você vai cozinhar um alimento usando frigideira e sem querer cai uma gotícula de água. Aí tem aquele barulho característico, né? Da água virando vapor. Psss. Água colidindo na superfície do material quente. Isso acontece instantaneamente. Muito rápida essa transformação de líquido em vapor. O nome desse processo é calefação. Certo? Então aqui estão os 3 processos de mudança de estado, do líquido para vapor, ou também conhecido como vaporização. A vaporização pode acontecer dessas 3 maneiras diferentes. Bom? Forma lenta, forma mais rápida ou forma muito rápida, instantânea. Bom, o que a altitude e a pressão, elas podem mudar nesse processo de vaporização? Elas podem alterar o ponto de ebulição da água. Como assim, professor? A água que a gente cozinha os alimentos, aqui, por exemplo, no Brasil, aqui em Teresina, é totalmente diferente da temperatura da água, por exemplo, em La Paz, em Quito, em cidades que têm maiores altitudes, em regiões de maiores altitudes. Em regiões de maior altitude, ou seja, maior altura, eu vou presenciar uma menor pressão atmosférica. Então a pressão ela vai ser muito maior em regiões litorâneas. Então, à medida que a substância ela vai ocupando regiões mais altas, a pressão sobre aquela substância altera. E, consequentemente, vai alterar também o ponto de ebulição. Olha só, fiz um comparativo aqui. Eu coloquei as seguintes cidades: Santos, São Paulo, Brasília, Quito
e La Paz. São Paulo está no nível do mar, perdão, Santos está no nível do mar. 0 metros de altitude. Já La Paz está a 3.600 metros. Perceba o seguinte, que em Santos, a temperatura de ebulição da água é 100. Em La Paz, a temperatura cai para 87. Eu vou deixar aqui um tempinho para vocês, que eu quero fazer uma pergunta. Se tivesse uma pessoa lá em Santos e outra lá em La Paz, imagina aí que você tem o José em Santos e a Maria em La Paz. Ambos vão começar a cozinhar o mesmo alimento na mesma hora, no mesmo instante. No momento que o José colocou a comida na panela, o arroz, o feijão, a Maria também fez o mesmo processo. Aí eu quero saber de vocês. Qual dos dois vai conseguir cozinhar mais rápido o alimento? E aí? Deixar 2 minutinhos aí para vocês pensarem, tá? Qual dos dois vai conseguir cozinhar primeiro o alimento? Tá? 2 minutinhos na tela. E aí, jovens? Galerinha de São Félix falou aí que seria o José. Acertou, jovens. Professor, como assim? Lá em La Paz chega primeiro
no estado de vapor. Mas, quando eu uso a panela de pressão ela vai precisar cozinhar o alimento na maior pressão. Então, ela vai ser independente da questão da temperatura de ebulição da substância. Eu tenho que olhar para a pressão. Foi uma pegadinha mesmo. Quem pensou aí em Maria, não pensou correto. Era uma pegadinha, tá? E aí você sempre tem que pensar naquele local que tem maior pressão. Então, entre Santos e La Paz, Santos vai ter maior pressão. E José, então, vai cozinhar mais rápido o alimento, tá? Isso é questão de prova, tá? Questão aí de vestibular. Você está trabalhando com essa pergunta de quem vai cozinhar primeiro o alimento. Tá bom? Bom, jovens, vamos então falar aqui da condensação, que também é conhecida como liquefação. Então, vamos lá. Condensação ou liquefação é o processo oposto ao processo da vaporização. O processo da condensação é um processo exotérmico e por ser um processo exotérmico, nós teremos perda de calor, normalmente associada ao resfriamento. Então, o processo da condensação é quando eu tenho a substância no estado gasoso e essa substância ela vira uma substância no estado líquido. Beleza? Show de bola, jovens. A temperatura, ela não vai diminuir enquanto está acontecendo a condensação. Lembra que eu falei, né? Durante a mudança de estado, você não tem o processo de alteração de temperatura acontecendo. E se a gente colocar aqui no nosso gráfico, na nossa curva de resfriamento, o que vai acontecer? A substância, ela está no seu estado gasoso e para entrar no processo de condensação, ela tem que diminuir a sua temperatura até chegar na temperatura de condensação. Seria esse ponto de condensação. Quando chega nesse ponto de condensação, professor, o que acontece? Chegou nesse ponto, estabiliza a temperatura. E estabilizou a temperatura, ela fica estável até todo o vapor se transformar em líquido. Professor, todo vapor voltou a ser líquido. A temperatura diminui novamente. Tá? Então, pode acontecer uma diminuição de temperatura novamente. Mas, durante o processo de condensação, a gente não percebe isso. A gente não percebe essa mudança na temperatura. Aí nós temos vários exemplos no nosso dia a dia. A gente pode citar aqui, olha só. As gotas que aparecem em dias frios,
Quando você tem uma superfície, por exemplo, de vidro, que entra em contato com o ar gelado da região. Então, por exemplo, a gente está dentro de um quarto, dentro de uma sala. E lá fora está muito frio. Muito frio mesmo. O que eu vou perceber? Como vai haver uma diferença de temperatura entre o lado interno e o lado externo, eu vou perceber que aparecerão gotículas de água na superfície do vidro. Essas gotículas de água são vapor de água do ambiente quente que entrou em contato com o vidro gelado e diminuiu a sua temperatura. Aquele vapor de água agora se transformou em gotas de água líquida, né? A mesma coisa acontece quando você vai beber uma água gelada e deixa o copo em cima da mesa, né? Copo com água ainda, água bem gelada. Ao redor do copo ficam algumas gotículas, né? É o ar ao redor do copo que está entrando em contato com a superfície dele, que está fria, e aquele ar que está quente acaba diminuindo a sua temperatura e chegando no ponto de condensação. Ao chegar no ponto de condensação, ele passa do estado de vapor para o estado líquido. Perfeito? Então aí você tem essa situação acontecendo. Esses exemplos acontecendo no nosso dia a dia para o processo de condensação ou também chamado de liquefação. O último processo é o processo da sublimação. Ele pode ser um processo endo e um processo exotérmico. Quando é que ele é endo? Quando eu tenho a passagem do sólido para o gasoso diretamente. Quando é que ele é um processo exotérmico? Quando eu tenho a passagem do gasoso para o sólido diretamente, tá? Retornando. Professor, ele acontece em dois processos. Você tem aí dois processos com o mesmo nome. Sublimação pode ser a passagem do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. A ida e a volta vão ter o mesmo nome. Tá bom? E esse ponto é o ponto de sublimação, que seria a temperatura em que a substância ela vai passar do sólido para o gasoso. O ponto de acontecimento desse processo é chamado de ponto de sublimação. Então não esqueça, a sublimação pode ser o processo em que a substância sólida passa diretamente para o estado gasoso. Ou vice-versa. Tá? Ou vice-versa.
Por exemplo, o gelo seco. Gelo seco é uma substância que ela passa do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Um outro exemplo é a naftalina, aquela bolinha que a gente coloca no guarda-roupa, nos armários, para evitar baratas, né? Então, este material, a naftalina, ela passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Certo? Então, esse é o nosso último processo. O último processo que a gente vai estudar. Aí, quando eu tenho do sólido para o gasoso, esse processo é endo, porque a substância tem que adquirir calor para que tenha a transformação do sólido para o gasoso. Quando eu tenho o processo oposto, ele é exo, porque a substância tem que perder calor para que haja a transformação do gasoso para o sólido. Bom? Vamos então, jovens, agora trabalhar com questões, com exercícios. Vou deixar vocês aí com 2 minutinhos para essa primeira questão e a gente volta já já. 2 minutos. Vamos lá, galerinha. Retornar aqui para a nossa aula. Para combater traças e baratas, era muito comum colocar algumas bolinhas de naftalina no guarda-roupa. Com o passar do tempo, essas bolinhas diminuíam de tamanho e chegavam até, em alguns casos, desaparecer, né? Esse fenômeno é uma mudança de estado físico chamado de... E aí, galerinha? Acabei de falar desse exemplo, né? A naftalina, ela muda de estado físico através da
sublimação. Letra D de dado. Ela passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Beleza? Respondemos aí a nossa primeira questãozinha, né? Galerinha de Lesbão Veloso. Bora lá, jovens. Vamos aqui para a nossa segunda questão. 2 minutinhos para vocês. Vamos lá, jovens. Olha só. Ele vai dar aqui 4 situações. Observe. Primeira, uma pedra de naftalina deixada no armário. Qual é o processo sofrido pela naftalina? Processo de sublimação, né? Então, vai embora aí letra C, vai embora D e E também. 2. Uma vasilha de água deixada no freezer. A vasilha de água deixada no freezer, ela vai congelar, né? Ela vai entrar aí num processo de solidificação. Então, vai embora também a letra B. Ficamos só com a letra A. O 3 diz uma vasilha de água deixada no fogo. A água que está dentro dessa vasilha vai evaporar. E 4, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Derretimento é um processo de passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, é o processo chamado de fusão mesmo. Tá bom? Galerinha, mais uma questão gabaritada. Vamos para o nosso terceiro exercício, tá? O terceiro exercício, ele diz assim, vou dividir aí em 2 telas, né? Uma companhia de reciclagem comprou algumas toneladas de garrafas PET de uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis. Antes de o material ser usado, o laboratório físico-químico dessa companhia colheu uma amostra e a submeteu a uma série de testes.
Um desses testes consiste em colocar uma fração da amostra em um equipamento e aquecê-la até o plástico derreter. Beleza? Assinale a alternativa que descreve a transformação que aconteceu com a amostra. Qual foi a transformação? Olha só. Eu vou pegar a amostra do material, colocar no equipamento, aquecer essa amostra e esse plástico vai derreter. A amostra de plástico vai derreter. A dica está aí na frase final, né? Derretimento. E aí, jovens? Qual é o processo de mudança de estado físico que está associado a esse derretimento? Vou te dar aí 2 minutinhos, tá? Vamos lá, galerinha. Letra A diz assim: a amostra sofreu solidificação? Não. Se ela foi derretida, não é solidificação, não. Se ela foi derretida, é fusão, tá? E ele ainda fala que o fenômeno é classificado como químico. Não, solidificação é um fenômeno físico. B. A amostra foi fundida, olha aí, passou pelo processo de fusão, cujo fenômeno é classificado como fenômeno físico. Está aqui o nosso gabarito, letra B de bola. Tá bom? O que está errado nas outras? Letra C, a amostra entrou em ebulição. Ebulição quer dizer que ia passar para o estado gasoso. E não foi isso que aconteceu, não. Tá? Letra D, a amostra sofreu um fenômeno físico chamado de condensação. Condensação, eu teria a passagem do gasoso para o líquido. Também não foi isso que ocorreu. E letra E, a amostra passou do estado sólido
para o gasoso? Não. Do sólido para o gasoso é sublimação e também não foi o que ocorreu. Beleza? Bom, meus queridos, agradeço demais a presença de todos vocês. A gente vai finalizando aqui mais uma aula de física. Espero que tenha sido uma aula proveitosa sobre esse tema de mudanças de estado, tá? E continue acompanhando as próximas aulas do canal Educação de Física nos próximos dias, tá? Fiquem com Deus, jovens. Boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau.